Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos ver a reprodução sexuada e assexuada em animais. Com a convivência, você já deve ter observado, não só na sua família, mas ao redor de onde você vive, que certas características são comuns nos membros de uma família. É aquela famosa frase, né, que a gente sempre ouve: ele é a cara do pai, ele é a cara da mãe. A gente acreditava que essas características elas eram misturadas assim de geração a geração. Essas características que passam de pai para filho nós chamamos de características hereditárias. E a gente acreditava que elas eram misturadas assim nas passadas de geração em geração. Com os estudos de Gregor Mendel, ele fez estudos no que hoje a gente conhece como genética, que é justamente o estudo dessas propriedades, dessas características que passam de pai para filho, né, dos indivíduos. Ele fez estudos com ervilhas. Por que ervilhas? Porque as ervilhas elas se reproduzem muito rapidamente, o tipo que ele pegou, e então dava para ele ver assim, é, fazer estatística, né, com as mudanças. E ele conseguia ver muito, pelo fato de ela se reproduzir muito e rapidamente, né? Ele podia observar em um tempo hábil as mudanças, né? A transmissão dessas características. E aí vocês vão rever esse conteúdo, né? Como sempre, vão rever em genética, que talvez seja no segundo ano. Aí vocês vão ver as leis de Mendel, né? Primeira e segunda lei de Mendel, que ele deduziu depois de observar esses experimentos que ele fez com ervilhas, né? Ele observou características, como por exemplo, ele pegava uma ervilha lisa e outra cheia de umas manchinhas, e aí ele colocava para se reproduzir as duas, e aí via quantos dessas ervilhas, né, porcentagem 25, 50%, 75%, quantos que iriam dessa reprodução, quantas ervilhas viriam manchadas e outras não viriam manchadas. E aí ele ia observando, e aí fazendo estatística, ele deduziu, né, essas leis, as chamadas leis de Mendel, né? E com os estudos dele, a gente entende hoje essas características como sendo formadas por unidades que nós chamamos de genes, né? Gente, estudo dos genes e a genética. E a gente interpreta, né, a gente pode representar esses genes com as letras, né, do nosso alfabeto, letras maiúsculas. E letras maiúsculas são para uma característica, um gene que ele é dito dominante, e letras minúsculas para genes que eles são ditos recessivos. Os genes dominantes são os que, ao ter os dois genes, né, ele vai modificar vai aparecer, né, uma característica, vai surgir uma mutação, um tipo de doença ou alguma vantagem. E os recessivos são aqueles em que a presença dos dois não faz aparecer essa característica. E qualquer alteração que ocorra nos genes, nós dizemos que ocorreu uma mutação. A divisão celular, ela é extremamente importante e ela que garante a nossa complexidade. Haja vista que quando uma célula vai ganhando energia, né, quando o indivíduo vai crescendo, ele vai precisando de mais energia, né? Então ele vai precisando de mais células. E se as células não se dividissem, nós não seríamos complexos, né? Tal como somos hoje. A reprodução humana, ela envolve células especiais, que nós chamamos de gametas, são as células sexuais. O gameta masculino, ele é o chamado espermatozoide, e o gameta feminino, ele é o chamado de óvulo. A reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada, né? Sexuada é que envolve justamente essas células sexuais, os gametas, e a assexuada é a que não envolve os gametas. A fertilização, ela é a união dos gametas,
E quando ocorre essa união, ela vai gerar uma célula que nós chamamos de zigoto. A primeira célula, que é a célula formada pela mistura desses dois gametas, né, das células sexuais. A fertilização ou fecundação, que é justamente o encontro dessas células sexuais, ela pode ser externa ou interna. A interna, essa fecundação vai acontecer dentro do corpo da fêmea. E a externa, ela vai acontecer no ambiente, fora do corpo da fêmea. Como exemplos aqui, ó, dos sapos e das tartarugas, acontece na água. Após a fertilização, com a formação do zigoto, vai haver a divisão de células, né, e vai haver a multiplicação para produzir o embrião, que vocês podem ver, ó, uma única célula se dividindo e dando origem a várias células. Os animais ovíparos, os animais que costumam pôr ovos. Esses ovos, né, são a proteção dos descendentes, né, é onde o embrião vai ter todo ali todo o alimento que ele precisar, toda a reserva material que ele precisar, ele também vai conseguir respirar, no caso porque os ovos ele tem uma casquinha, né, essa casca um pouco rígida, mas que a gente não consegue ver, mas se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver uns furinhos, que é por ali que há a troca gasosa, né, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. No ovo também tem uma bolsinha, a gente pode notar bem facilmente no ovo de galinha, quando a gente quebra, a gente vê sempre no topo ali uma bolsa. Aquela bolsinha ali é justamente para facilitar essa, essa troca gasosa. E nós chamamos, né, animais vivíparos. Já os animais vivíparos, eles mantêm, né, os embriões dentro do corpo. A característica das fêmeas, né, a presença do útero e que é onde o embrião vai se desenvolver. No caso dos vivíparos, eles são nutridos pela placenta. No caso dos ovíparos, né, tem uma pelezinha que fica ali colada com a casca, que serve para facilitar a nutrição do embrião. E os animais ovovivíparos. Ovíparos são os que costumam botar ovos. Vivíparos, os que retêm os embriões ali dentro do seu corpo. E os ovovivíparos são os que produzem ovos, mas que eles deixam esses ovos retidos, né, protegendo ali esses ovos. A nutrição, ela ocorre do mesmo jeito dos ovíparos, né, pelo próprio ovo. E o corpo materno ele vai servir para proteger esses ovos. Que vocês podem ver exemplos de animais que fazem isso. A reprodução agora, tipos de reprodução assexual, né? A reprodução em que não tem o contato de células sexuais. Os indivíduos eles são gerados por divisões, né? E esses indivíduos ele vêm a partir de um ancestral, né? Já que não há presença de gametas, também não há presença de trocas, né? de genes, já que as células sexuais elas carregam genes, né? 50% do pai, 50% da mãe. Como você não tem essa reprodução sexual, você não tem essa troca de genes, né? 50% do pai, 50% da mãe. Todos os genes são os mesmos, então você vai produzir indivíduos geneticamente idênticos. Um exemplo é o brotamento. O brotamento é quando um indivíduo, ele, digamos assim, descarta, né, uma parte do seu corpo, e essa parte do corpo, ó, essa pequena parte aqui verdinha, ela vai dar origem a outro indivíduo completamente igual. É como se você pegasse ali uma folhinha, né, de parte do caule do mamão e você plantar em outro canto. Ele vai se desenvolver e vai gerar outro mamão do mesmo jeito. Assim como o boldo, né? Também você pega uma folhinha de boldo,
uma partezinha com um pouquinho de caule, planta ela em outro canto e ela vai dar origem à mesma planta de boldo. O broto cresce, né, por divisões celulares. E aqui nós podemos ver exemplos. A regeneração de fragmentos é semelhante a brotamento. A diferença é que nesse tipo, o indivíduo ele reconstrói o que falta. Exemplos, o Patrick Estrela, né? A Neymon e uns vermes. Esses aqui são os vermes achatados, né? Que a gente já viu. Você corta ele em vários segmentozinhos e cada segmentozinho desse vai dar origem a outro verme, né? Aí nós temos esses dois tipos, sexuada e assexuada. Qual seria o mais vantajoso, né? Ambos têm suas vantagens, assim como ambos têm também as suas deficiências. No caso da reprodução assexuada, você vai produzir meio que clones, né, daquele indivíduo, vai produzir indivíduos iguais. Isso é interessante para você repovoar rapidamente uma espécie, né, um local, se aquela espécie, né, aquele ancestral tiver se adaptado àquele ambiente, ele vai multiplicar, né, o número de indivíduos que também são adaptados àquele ambiente. Porém, se o ambiente sofrer uma mudança, vai morrer todo mundo. Porque não tem troca, né, não tem diferença genética, todo mundo é igual. Então, se um pegar uma doença, todo mundo vai pegar a doença e morrer. Mas em compensação, a energia que eles precisam para se manter é menor. Já na reprodução sexuada, você tem ali um investimento de energia maior nas células, né, nos gametas, no processo de acasalamento. Mas, em compensação, você tem ali uma diferenciação genética. Você não produz indivíduos iguais, você produz indivíduos que vão se diferenciando. Então, se um pega uma doença, essa doença não necessariamente vai matar todos, porque os indivíduos vão se diferenciando. Então, eles têm uma chance de de sobreviver, de se adaptar ao ambiente, se o ambiente mudar. Como eu havia dito, né, a grande vantagem é que eles não são idênticos aos pais deles, já que eles têm uma mistura ali dos pais. Isso garante uma vantagem, uma maior chance de adaptação às mudanças do ambiente, assim como também pode garantir uma chance de não sobrevivência, né, no caso, se ocorrer uma mutação que não seja benéfica. Aqui nós podemos ver o mapa mental. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.